Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje, sim, hoje dia 1º de outubro, começa o mês da Reforma aqui no Livros e Teologia. Não só aqui no Livros e Teologia, é o mês da Reforma Protestante e nós queremos fazer um mês totalmente diferente. Vamos tentar postar vídeos todos os dias, mas eu acho melhor falar que nós vamos ter vídeos quase todos os dias e os vídeos vão falar especificamente sobre Reforma Protestante, ok? Então, durante o mês de outubro inteiro, vamos falar sobre Reforma Protestante, indicar livros desse assunto, artigos, pregações a respeito disso, para que você entenda a Reforma Protestante, ok? Vamos começar com uma indicação de um livro que, para mim, é o melhor livro de história da Reforma Protestante, ok? De tudo que eu já li, esse foi o melhor livro sobre Reforma Protestante. É importante só frisar que nós vamos estar fazendo também um material especial e exclusivo lá para o @Notícias Teológicas do Instagram, tá bom? Então, se você quiser acompanhar o material completo, tanto aqui no YouTube como o material exclusivo lá do Instagram, siga @Notícias Teológicas lá no Instagram. Pois bem, o livro que eu estou falando é esse daqui, ó, História da Reforma, do Carter Lindenberg, da editora Thomas Nelson Brasil. É capinha dura, um dos acontecimentos mais importantes da história em uma narrativa clara e envolvente, ok? Nós temos muitos livros sobre Reforma Protestante, inclusive temos mesmo ali a versão ou o ponto de vista católico da Reforma Protestante. Eu quero ver se eu trago alguma coisinha aqui também para a gente confrontar. E temos aqui, então, um livro que para mim é realmente o melhor livro sobre história da Reforma Protestante. Eu vou te dar os motivos do porquê. Para mim, esse é o melhor livro para você ler sobre Reforma Protestante. Bem, esse é um livro que não vai tratar apenas do lado religioso da Reforma Protestante. Ele não vai tratar apenas de Martinho Lutero e a sua reforma lá contra a Igreja Católica. Ele vai bem antes da Reforma Protestante, então você tem aqui um panorama de tudo que está acontecendo antes da Reforma Protestante. E esse panorama não é apenas religioso, ele vai falar tanto econômico como político, como cultural. Então você tem todo um apanhado de tudo aquilo que está acontecendo, quais são os motivos que levaram à Reforma Protestante, não só os motivos religiosos, mas os motivos culturais, os motivos econômicos, os motivos políticos, e temos muito disso dentro da própria Reforma Protestante, tanto ali do lado católico como do lado de Martinho Lutero. E ele então vai fazer esse apanhado. Então você está sendo introduzido na Reforma Protestante muito antes dela acontecer. Então quando chega a própria Reforma Protestante, você já sabe o que está acontecendo e você consegue vislumbrar o porquê que as coisas concluíram na Reforma Protestante, ok? Então esse é um bom ponto desse livro. Você tem um panorama histórico, cultural e político dos anos anteriores à Reforma Protestante e aquilo que levou a Reforma Protestante, mesmo sem ser no âmbito religioso. Isso não quer dizer que ele não vai tratar de religião. Sim, ele vai tratar de religião e vai também deixar muito claro os motivos religiosos pelos quais Martinho Lutero fez o que fez e professou o que professou. Então, temos aqui um livro muito completo a respeito disso. Outra coisa muito importante desse livro, e que faz com que esse livro, para mim, seja o melhor livro sobre história de Reforma Protestante, é porque ele não esconde os lados, ou pelo menos não tenta esconder os defeitos da Reforma Protestante. Muitas vezes você pega um livro de Reforma Protestante, e eu gosto desses livros, onde ele traz ali a vertente da Reforma, falando sobre as qualidades, os pontos positivos da Reforma, e eu acredito que existem muito mais pontos positivos do que negativos, mas nesse livro aqui, ele não vai esconder isso, ele vai dizer e vai nos contar alguns problemas da Reforma Protestante, tanto do próprio fato da Reforma Protestante, algumas coisas problemáticas que aconteceram na própria Reforma Protestante, quanto também consequências da Reforma Protestante que não são tão boas assim. Então, pessoas que pegam aquela boa ideia, aquele acerto de Martinho Lutero a respeito ali dos 5 solas, né, e transformam isso em coisa ruim, ok? Existiu sim esse fato onde as pessoas, os herdeiros da Reforma Protestante, perverteram algumas coisas que Martinho Lutero lutava. E o próprio Martinho Lutero teve os seus erros dentro da Reforma Protestante. Talvez isso seja o melhor
de ser protestante, você não precisar defender o indefensável, né? Nós não precisamos falar que Martinho Lutero foi perfeito, foi infalível, para dizer que a reforma protestante foi boa, que a reforma protestante foi baseada nas escrituras e assim por diante. Você pode olhar para Martinho Lutero, ver as qualidades dele, mas você pode olhar também e ver aquilo que você não precisa concordar, porque não faz parte das próprias escrituras. Então, esse livro tem essa liberdade. Tanto da própria reforma protestante, ele mostra tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos, as consequências positivas e as consequências negativas, como do próprio Martinho Lutero e de outros reformadores, os pontos positivos, os pontos negativos, aquilo que utilizaram, as consequências que foram boas e más desses reformadores. Então está tudo aqui no livro. Esse é um outro ponto que eu ainda não enxerguei em outros livros. Ele é muito sincero a respeito disso e ele coloca os argumentos aqui tanto positivos como negativos. E ele faz isso também do ponto de vista ali do catolicismo romano. Ele não esconde os pontos positivos defendidos pela teologia católica romana e também não esconde os pontos negativos e as consequências positivas e negativas ali da contra-reforma, ok? Então, nós temos um livro aqui que, ao meu ver, ele é mais honesto com aquilo que foi a reforma protestante. É óbvio, como eu disse, não tenho problema em ler pontos de vista, por exemplo, eu não tenho problema de ler pontos de vista da reforma protestante pelos católicos, onde eles só vão falar mal e vão dizer que é tudo ruim, que tudo não prestava, e também não tenho problema de ler do ponto de vista protestante livros que vão falar somente dos benefícios e das qualidades da reforma protestante, ok? Tudo isso é válido, mas esse livro aqui então se tornou melhor do que muitos outros livros sobre reforma protestante porque ele traz essas vertentes e ele não esconde, ok? Então é um livro completo que vai desde antes da reforma, passa pela reforma e também nos dá ali o pós-reforma e as consequências da reforma protestante, mostrando ambos os lados, não esconde as consequências boas ou ruins de ambos os lados, ok? Bem, o livro é dividido em vários capítulos interessantíssimos, muito bem dividido, inclusive. Eu vou mostrar alguns aqui para você. Então vai começar com História, Historiografia e Interpretações da Reforma. No 2, Fim da Idade Média, Início e Apoio das Reformas. No 3, O Amanhecer de uma Nova Era. Tá vendo? Só aqui no capítulo 3 é que nós vamos ter Martinho Lutero. Não sei se está dando para ver, mas ou seja, todos esses dois primeiros capítulos são mais de 80 páginas só falando do contexto histórico, político e social ali de antes da reforma. Aí no capítulo 4, Não Espere por Ninguém, Implementações das Reformas em Wittenberg. No capítulo 5, Frutos da Figueira, Bem-Estar Social e Educação, que são consequências positivas da reforma protestante, ele vai deixar isso muito claro. A Reforma do Homem Comum, depois a conexão Suíça, Zwinglio e a reforma em Zurique, tá vendo? Já está partindo para um outro contexto de reforma protestante. Ovelhas contra pastores, reformas radicais. Reforma e política em Augsburg. A mais perfeita escola de Cristo, e aqui ele vai falar no capítulo 10 sobre João Calvino, vai trazer todo um capítulo sobre João Calvino. Refúgio à sombra das asas de Deus, a reforma na França. 12. O sangue dos mártires, a reforma nos Países Baixos. 13. A reforma na Inglaterra e Escócia. E 14. Renovação católica e contra-reforma. Aqui nós já estamos vendo um pouquinho sobre contra-reforma. 15. Legados da reforma. E aí depois ainda temos alguns apêndices sobre genealogia, mapas e auxílio ao estudo das reformas, ok? Então é um livro muito completo. Vale aqui a minha indicação, fica aqui a minha forte indicação. Caso você queira saber algo mais completo sobre reforma protestante, fica aqui a indicação desse livro. Durante esse mês da reforma, as comemorações desse mês da reforma, nós vamos ter muito conteúdo retirado desse livro aqui, tá bom? Bem, se você ficou interessado no livro, o link está aí embaixo. Você comprando por esse link, você ajuda o nosso canal e não paga nada mais por isso. Não esqueça o seu like. Deixa aí embaixo nos comentários uma indicação sobre artigo, pregação ou livro que fala sobre a reforma que você gostou bastante. Quem sabe ele não aparece aqui em um dos nossos vídeos, ok? Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.